Boa tarde, pessoal. Vamos para o nosso resumo da semana da lição. Estamos chegando ao finalzinho do trimestre, indo aí para as últimas lições. A lição, particularmente dessa semana, trata de uma continuidade, é a parte 2 de um mesmo tema. O foco de atenção nessas duas lições, a da semana passada e a dessa, tem a ver com o grupo de não alcançados, ou, em outras palavras, o grupo de pessoas que têm um acesso restrito ou até impeditivo ao cristianismo, olhando, obviamente, sob a perspectiva da pregação do evangelho nos dias atuais. Na perspectiva da lição e dos temas bíblicos que a lição traz como reflexão para a gente, seja na semana passada ou nessa semana, obviamente estamos vendo lugares não alcançados pelo cristianismo, mas que não ofertavam, à primeira instância, um impeditivo de pregação, distintamente do que a gente tem para o nosso tempo de hoje, como acréscimo de lugares que não se pode pregar o evangelho, pelo menos não na forma aberta e costumeira que fazemos num mundo livre como o que vivemos aqui na América do Sul. Então vamos ao título da lição e ao verso, e depois alguns comentários sobre o que a gente tem como perspectiva, como assuntos para a lição dessa semana. Quem me ajuda lá com o título da lição e verso? Missão em favor dos não alcançados, parte 2. Então Jesus exclamou: Mulher, que grande fé você tem! Que seja feito como você quer. E desde aquele momento a filha dela ficou curada. Perfeito. Não sei quantos repararam o desenho de abertura da lição, aqueles que tiverem a lição em texto disponível para o estudo, tem uma figura logo na introdução da lição. Repararam na figura? Se repararam na figura, ela traz a essência da temática da semana, na realidade com o fechamento aí das duas lições, com a proposta do fechamento das duas lições. O que chama atenção nessa figura de abertura da lição? Então, a primeira coisa que chama atenção é a amplitude da abrangência ou pregação do Evangelho. Qual é o objeto de atenção para quem prega o Evangelho no nosso tempo? Existe uma missão declarada por Cristo no final do seu ministério, na despedida dos discípulos, e essa missão, que aparece lá no último capítulo de Mateus, dá uma ordem, que é a ordem de ir, e dá as direções para onde temos que ir. E as direções são só todas. Ou seja, o evangelho deve ser pregado a toda tribo, língua e nação. E lá tem um formato. Esse formato implica em discipulado, ide por todo mundo e fazer discípulos. Uma segunda questão, que é levar essas pessoas a Cristo, no sentido da compreensão da graça, a compreensão do sacrifício de Cristo e, consequentemente, o batismo, e ensiná-las a guardar toda a verdade. Portanto, há uma referência, embora ali no texto ela não seja sequencial e nem determine um método sequencial, ela acaba demonstrando uma forma sequencial, ou seja, uma forma pela qual nós nos aproximamos das pessoas e como o processo da evangelização acontece, num sentido mais natural. Ou seja, primeiro nos aproximamos das pessoas, ganhamos a confiança pela forma como percebemos suas necessidades e interagimos com elas, e a partir disso abrimos o contexto de poder fazer discípulos. E uma vez feitos discípulos, abrimos a possibilidade de apresentar quem é que nos rege enquanto discipulado, ou seja, apresentar Cristo na sua forma redentiva, na sua forma de manifestação do amor, e dentro deste contexto, a ampliação da pregação do Evangelho. Nessa figura que tem na abertura da lição, o apontamento para todos os lugares da Terra é uma parte interessante da abordagem temática de pregar o evangelho aos não alcançados, ou seja, existem não alcançados em todos os lugares. Alguns lugares com maior dificuldade do que outros, mas todos os lugares devem ser abrangidos pela pregação. Na lição dessa semana, a gente tem algumas histórias para percorrer e dessas histórias algumas percepções, alguns aprendizados que naturalmente surgem delas. A primeira das mensagens, as primeiras lições que temos no aprendizado desta semana tem a ver com o período inicial da pregação, ainda antes do cristianismo, e o olhar específico para essas regiões estrangeiras
no foco inicial da lição, traz algo que aparentemente é negativo, porque um dos exemplos dessa lição, trazido nessa lição, é o texto da história de Salomão. E a pergunta é, ok, se estamos falando de missão, o que a história de Salomão nos ensina sobre missão? Se parece para nós, olhando de longe, e de fato é assim, que a história de Salomão é um caminho inverso do caminho de missão. Salomão atingiu vários reinos estrangeiros no seu período de vida, mas do pior dos jeitos possíveis. Ele fez aliança com uma porção de reinos e essas alianças baseadas em casamentos, numa quantidade exacerbada, uma quantidade fora do comum, se a gente observa a história de perto. Qual é a advertência dessa história de Salomão no contexto das missões em lugares estrangeiros? Resumindo, o que a gente vai olhar na semana, a história de Salomão é uma advertência. Sim, é necessário que nós nos aproximemos do mundo, nos aproximemos das pessoas nas diversas culturas e modelos de existência ou modelos de vida que estão espalhados pelo mundo. É necessário que conheçamos seus estilos de vida, porém existe um limite entre o estudo e conhecimento para percepção de como essas pessoas se comportam e a gente poder encontrar pontos em comum para nos aproximarmos dessas pessoas naquilo que não seja para elas nem ofensivo, nem estranho, e ainda assim propositivo na pregação do Evangelho, do que Salomão fez. Salomão literalmente baixa a guarda, muda o contexto do que era a missão do povo de Israel, e em vez de ser uma bênção para todos os povos, acaba sendo uma maldição para eles e para si mesmo, ao trazer para dentro do povo de Israel os costumes que aprendeu desses outros lugares e também as pessoas com a preservação dos seus costumes para dentro do reino de Israel. Então, qual é a grande advertência aqui na história de Salomão, nesse sentido de observar o que aconteceu com ele? Um dos riscos que a gente corre na pregação do evangelho ao mundo e no aculturamento do evangelho, no sentido de entender a cultura local para aproximar as pessoas do evangelho sem romper, num primeiro momento, com aquilo que poderia parecer ofensivo à cultura local, existe o risco da gente fazer o caminho inverso e de aculturar o evangelho e trazer a cultura dos diversos lugares do mundo para dentro do evangelho, mudando a verdade. E, portanto, há uma advertência abrindo a lição, e ela não é uma advertência com um foco negativo, no sentido de, há perigo na pregação do evangelho. Não, o objeto de atenção não é esse. O objeto de atenção é a percepção de que nós temos uma necessidade de aproximação, mas ela deve ser feita com o cuidado necessário para que o evangelho não se modifique por causa da aproximação. Ele pode ser balizado em termos de apresentação, ele pode ser compartimentalizado em termos de temporização dessa apresentação, mas ele não pode ser modificado na sua estrutura. E nem eu posso achar que é trivial o processo de trazer para dentro do evangelho a cultura presente no mundo nas suas diversas formas. Então, isso é importante na percepção dessa semana. Aí, partindo dessa questão que é uma advertência inicial nesse processo de aproximação das multidões, a gente entra no texto da lição propriamente dito, e aí vamos entender a forma como Jesus iniciou o evangelho e depois como ele continuou a partir de Cristo entre os apóstolos, usando o mesmo referencial e metodologia usado por Cristo. Então, a primeira coisa interessante na história de Jesus é que, embora Jesus tenha vindo para os judeus e o seu ministério tenha ficado restrito à região da Judéia, Galiléia, mas com foco nos judeus, isso não ficou restrito a judeus. Ou seja, a gente percebe no Evangelho de Cristo que, como os judeus estavam dispersos por toda a região do Império Romano, era natural que aquilo que estivesse acontecendo e provocando mudanças entre judeus que viviam na região de Jerusalém, seus entornos, e até um pouco mais longe, por conta da região da Galiléia, Cafarnaum e até Nazaré, nos limites de onde Cristo viveu,
O que ocorreu naturalmente é a propagação da notícia. Um conta para um parente, que conta para um terceiro, que conta para pessoas da região, que eram amigos, e a história de Jesus começa a se espalhar. Como resultado desse espalhamento, a gente percebe em algumas descrições, como passagens que estão listadas para essa semana, o fato de que pessoas estrangeiras, em grande quantidade, não em pequena quantidade, para além do Jordão, passaram a seguir Jesus. Ou seja, na multidão de pessoas que seguia Jesus não haviam só judeus. Haviam judeus, haviam gregos, haviam sujeitos de várias cidades da região, sujeitos da região siríaca, ou seja, o evangelho se espalhou no boca a boca das notícias dos milagres, principalmente efetuados por Jesus. E era natural que pessoas que vivessem fora daquela região e escutassem com tanta propriedade essas notícias ficassem curiosas. E aí o que começa a ocorrer? Um ou outro desses curiosos cria a coragem de ir visitar a região e ver pessoalmente quem é esse Jesus. E ao assistir os milagres, agora já não são mais judeus levando a notícia, são estrangeiros levando a notícia de que, olha, nós pagamos para ver, duvidávamos, fomos lá e é verdade. Então, é óbvio que o evangelho se espalhou enquanto notícia, não enquanto doutrina, mas enquanto notícia nessa primeira fase, e pessoas passaram a seguir Jesus. Algumas dessas pessoas que se aproximavam de Jesus e voltavam curadas para sua região de origem, levavam consigo não só a cura, mas também as mensagens de Jesus. E, naturalmente, esse processo começou a criar uma primeira camada de percepção e crença nesses lugares. Por que é interessante observar isso? Porque um pouco depois dessa história, quando Cristo ascende aos céus e o evangelho começa na sua fase de Pentecostes, como pregação para o mundo gentílico, nestes lugares aonde os apóstolos ou discípulos dos apóstolos chegavam para pregar o evangelho, inclusive Paulo, em muitos desses lugares já havia, entre aspas, a palavra cristãos. Cristãos no sentido de acreditarem em Cristo, cristãos no sentido de terem vivenciado ou assistido de forma pessoal os milagres de Jesus. O que tornou, até certa medida, mais fácil a expansão do evangelho no período apostólico, no período pós-Pentecostes. Portanto, é interessante essa primeira observação. Quando essas pessoas estrangeiras se aproximavam de Jesus, duas coisas aconteciam nesse processo. Primeira coisa interessante de se observar nesse processo é que, naturalmente, discípulos de Jesus e judeus que acompanhavam Jesus se sentiam incomodados com essas pessoas. Então, que lições a gente tem para aprender desse processo de expansão do evangelho quando estrangeiros se aproximam de judeus para ouvir o mesmo personagem que é Jesus? Primeiro, a lição de Jesus, como é que Jesus lidou com esses estrangeiros? Como é que Jesus recebeu esses estrangeiros em meio ao povo que o seguia? E é interessante que Jesus ilustra algumas coisas na sua fala quando aborda essa questão dos estrangeiros. Por exemplo, no nível genérico, Jesus sempre deixa claro para os seus discípulos e para o grupo mais próximo de convívio que ele veio para os seus, veio para os judeus. O interessante é que, apesar de Jesus dizer isso, apesar de Jesus expressar isso, de alguma forma esses estrangeiros percebiam que essa fala não era uma fala de rechaço a eles, não era uma fala de, olha, vocês não são bem-vindos, porque eles percebiam que a fala de Jesus era uma, nesse aspecto generalista, mas a atitude e o olhar de Jesus era outra. Ou seja, apesar de ele falar assim em alguns momentos, parecia que tinha alguma coisa que não era direcionada a eles, ou seja, não era para eles que Jesus estava dizendo que veio para os judeus. Era para os judeus que não os aceitavam, que Jesus parecia estar dizendo aquilo. Portanto, tinha alguma coisa estranha nessa fala, que estes estrangeiros conseguiam perceber e por isso não se sentiam excluídos nessa fala. O que a gente entende quando observa Jesus agindo assim? E o que a gente percebe na
forma como esses estrangeiros compreendiam a fala de Jesus, apesar dos judeus não compreenderem, é que tem algo importante acontecendo ali. O amor de Cristo por essas pessoas a quem ele pregava e pelas pessoas a quem ele queria salvar transpassava o físico, o olhar, as expressões de Jesus. O que significa que na pregação ao mundo estrangeiro, estrangeiro em dois sentidos, estrangeiro no sentido de não ser da mesma nacionalidade e estrangeiro no sentido de não ser da mesma fé, é que aquilo que a gente é enquanto amor cristão transparece para além da fala. E se de fato transparece, as pessoas percebem isso. E essa é uma grande lição dentro do estudo dessa semana. Uma outra coisa curiosa é que Jesus, em alguns casos específicos, avança o sinal, ou seja, ele ultrapassa o modelo de só uma fala genérica. E essa é a historinha da mulher cananeia ou da mulher grega, depende da versão que a gente estiver observando do texto. Na versão de Mateus, que é uma versão bíblica tida na tradição e na cultura bíblica como escrita para judeus, nós vamos perceber Mateus apresentando essa mulher como uma mulher cananeia. Já na versão de Marcos, da mesma história, você vai ver detalhes a mais nessa história. Marcos se preocupa em descrever precisamente as referências de origem dessa mulher. Por que Marcos se preocupa com isso e Mateus não? Para Mateus, o que interessa nessa história é o fato de que a mulher não era judia e de que ela procurou Jesus numa condição específica e Jesus a atendeu de uma forma curiosa. A princípio, Jesus parece atender essa mulher do jeito que qualquer judeu atenderia. Mas quando ele chega no limite da aprovação dessa mulher, Jesus dá uma guinada na história para mostrar ela tem mais fé do que vocês e por isso ela volta para casa com aquilo que ela pediu resolvido. E portanto vocês têm algo a aprender com uma cananeia. Já Marcos está preocupado com o público gentílico. Ele escreve para gentios, dentro de um contexto de pregação do evangelho aos gentios, na sua parceria com Paulo, o apóstolo. Qual é a preocupação de Marcos? Que todos os gentios se sintam incluídos nessa história para entender que Jesus também veio para eles, que Jesus também, na proposta de salvação, os atinge. E que se eles tiverem a mesma fé manifesta por essa mulher e compreenderem a atitude de Jesus, eles também têm a chance de voltar para casa com seu problema resolvido. Portanto, duas instâncias da mesma história, com olhares diferentes de abordagem. Mateus está preocupado em que os judeus abdiquem do preconceito. Portanto, Mateus está ensinando para o seu grupo, para os seus parceiros de origem judeus, ele está ensinando para eles, no Evangelho de Cristo, não se admite o preconceito. E nós, os judeus, somos os principais preconceituosos, uma vez que, detentores do Evangelho, por promessa e por missão, não cumprimos nem a missão e abdicamos da promessa. Por sua vez, Marcos está dizendo para gentios, olha, o Cristo, que é judeu, que veio para os judeus, trouxe um evangelho que é para todos. E ensinou para judeus como os judeus deveriam se comportar. E recebeu gentios como deveriam ser recebidos pelos judeus. Marcos ensina isso. Ou seja, em cada uma dessas duas histórias, que eu aconselho, leiam com atenção durante a semana nos detalhes, e prestem atenção nos pequenos detalhes, principalmente do relato de Marcos e a forma como Marcos termina a história, porque ali tem alguma coisa preciosa em termos de metodologia importante para a gente entender como trabalhar com aqueles que são estranhos à nossa fé e como incluí-los ao processo da salvação, sem, obviamente, que esse incluir implique em alterar a verdade, Cristo nunca fez isso, mas, ao mesmo tempo, entender o que é esse acolhimento presente na história, presente na referência dessa história enquanto recepção de Cristo. A história seguinte que a gente vai ser chamado a atenção é a história do início do período de Atos dos Apóstolos, e, de novo, quem está em cena é um judeu cuja missão é cuidar da igreja judaica cristã. Esse judeu é Pedro, a igreja judaica cristã é a igreja de Jerusalém. E este Pedro é interpelado num contexto específico na recepção de gentios.
Ele está focado na pregação do evangelho a judeus, mas gentios resolvem procurá-lo. E não qualquer gentio. Gentios ligados a exército romano, ligados à estrutura de maior antagonismo com o desenho judaico. Afinal de contas, se tinha um grupo que não se amava, eram os soldados romanos e os judeus. E isso era recíproco. Nem os judeus gostavam muito dos romanos, principalmente os soldados, nem os soldados gostavam muito dos judeus e adoravam fazer brincadeiras com eles, principalmente ligadas à tradição judaica. Tinham soldados que tinham prazer de chamar judeus para carregar os seus apetrechos de batalha, sua espada ou sua bagagem em dia de sábado, só para ver a cara dos judeus de ter que fazer um esforço de trabalho quebrando a tradição judaica. Ou seja, eles não se gostavam e isso não era novidade para ninguém. Dentro desse contexto, agora está lá Pedro e uma situação dessa natureza que vai se deparar, vai encontrar com Pedro. O que Deus faz antes que isso aconteça? Pedro tem uma visão provocada pelo Espírito Santo, ele tem um sonho e nesse sonho uma coisa bastante estranha acontece. Ele está próximo do horário de almoço, aparece um lençol cheio de animais e uma ordem mata e come, e no meio desses animais, vários animais imundos. E Pedro insiste no seu sonho que não pode fazê-lo, e Deus insistindo no sonho, dizendo que aquilo que ele definiu deve ser feito, enquanto aquilo que está por Deus contemplado em purificação deve ser feito. O sonho acaba, Pedro está sem entender muito o que está acontecendo, até que batem na porta e a ficha cai. Ou seja, na história, Pedro entende o sentido de tudo aquilo quando percebe que o que Deus está advertindo é que eles estavam tratando os gentios do mesmo jeito que tratavam o seu regime alimentar. E embora o texto não tenha nada a ver com alimento, o texto tem a ver com uma provocação, uma confusão produzida por esse preconceito judaico. E aí o resto da história a gente conhece, a pregação do evangelho ocorre de maneira precisa para esse grupo, eles recebem a mesma manifestação do Espírito Santo em dons após a sua condição de recepção do evangelho, o batismo. Ou seja, fica provado para Pedro, sem sombra de dúvidas, de que o evangelho de fato é para todos. O interessante é que Pedro sabia disso. Porque nos dias em que isso acontece, o evangelho já está sendo pregado a gentios. Mas Pedro ainda tinha alguma resistência, não necessariamente dele em relação a gentios, mas em relação a como que a comunidade judaica olharia para ele se ele baixasse a guarda de maneira tão aberta, recebendo gentios. A partir desse momento, Pedro já não tem mais restrições e nem mais os judeus que convivem com ele, e Pedro passa a ser agora o exemplo para todos eles de que o evangelho vai se expandir e vai se expandir provavelmente muito mais entre gentios do que judeus, porque há muito mais gentios espalhados pelo mundo do que judeus. E a história segue com algumas referências importantes aí de lembrança dessa forma como Pedro reagiu ao modelo, e essa é a atenção que a gente deve ter quando passar por essa história. Uma última questão interessante, aliás, uma outra antes desse modelo, dessa discussão, que é o título que está na lição de quarta-feira. Na primeira vez que eu li essa lição, esse título me chamou a atenção, porque eu falei, não, tem alguma coisa errada com o título. Porque o título está ligado à história da mulher cananeia, mas está posicionado em cima da história de Pedro. E eu fiquei tentando, primeiro, na primeira leitura rápida, imaginando por que o autor escolheu esse título para este momento e não para a lição de terça. A lição de terça fala de duas cidades, duas regiões. E a lição de quarta fala de um texto que está na história da Cananeia. Mas depois de parar um pouco para refletir isso e lembrar da história de Pedro com mais detalhe, na realidade, a história de Pedro resultaria no mesmo: mandar os gentios embora. Que foi exatamente a atitude dos que estavam circundando Cristo quando a mulher apareceu, que é: despeça a mulher, mande ela embora.
ela está incomodando. Lembra que quando Marcos retrata essa história, ele diz que Jesus entrou na casa não querendo ser percebido pelos outros. É como se Jesus quisesse um momento de paz e de reclusão sem a multidão. Mas não deu para ficar assim, porque uma mulher cananeia que precisava de ajuda adentrou ao processo e começou a incomodar, entre aspas, aquilo que era a cultura local. E a intenção de todos era mandá-la embora. E Jesus dá margem para isso, igual a gente faz quando pesca, né? Ele deu linha, deu corda, para que eles mesmos se enforcassem no preconceito. E como é que Jesus faz isso? Faz isso numa provocação. Não é correto que a gente tire o pão da mesa dos filhos para dar para os cachorros. Eu fico imaginando se Jesus dissesse isso no século XXI, na geração woke. Jesus estava literalmente chacinado em praça pública, cancelado em todas as redes sociais por uma fala dessa. Qual era a intenção? A intenção é o que está na lição de quarta-feira. Pedro é o sujeito daquela outra história. Pedro é o sujeito de proeminência de manda embora, não atende. Lembra, é Pedro que sempre se coloca à frente quando as coisas começam a incomodar. É Pedro que está liderando o grupo que está mandando as crianças embora de perto de Jesus. É Pedro quem manda as pessoas que incomodam Jesus embora. É Pedro que impede as pessoas que estão empurrando de chegar perto de Jesus. É Pedro que se adianta para Jesus e diz: como o senhor diz quem tocou o senhor, se a gente está aqui no meio de uma multidão e todo mundo se empurrando? E é sempre para Pedro que Jesus faz prestar atenção ao detalhe. Então, sim, o autor escolheu bem escolhido o lugar onde ele punha esse título, mande-a embora. Porque Pedro, de certa maneira, representa todos os sujeitos como você e eu, que em algum momento da vida manifesta preconceito ou manifesta distanciamento. E é para esse Pedro que Jesus chama a atenção ao detalhe. Voltando à sequência, lição de quinta-feira, a gente vai ter uma pergunta central. Quando vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra. E dentro dos textos de estudo da lição de quinta-feira, vários deles linkados a essa mesma questão do exercício da fé e da propagação da fé, vem uma questão central. Uma que é para o mundo. Quando vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra. No sentido geral de observação do mundo, essa pergunta tem a perspectiva profética de que o mundo caminha de maneira acelerada para a descrença, para a iniquidade, para a maldade, como o texto de Mateus descreve no verso 12 do capítulo 24. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfria. Porém, há um grupo que persevera, e esse grupo que persevera, diz o texto, será salvo. Mas antes que sejam salvos, esse grupo que persevera tem uma missão. Qual é a missão? Levar fé a um mundo sem fé. E, portanto, a pergunta tem um segundo sentido. O primeiro sentido é profético, a expansão do mal. Mas o segundo sentido é missional, por isso ela está numa lição de missão. Quando vier o Filho do Homem, encontrará pessoas que cumpriram a missão para que exista fé na Terra. Esse é o segundo sentido dessa pergunta. O primeiro é retórico, fácil de perceber, é só abrir a janela e olhar para a maldade do mundo. Mas o segundo não é retórico, o segundo é uma advertência formal ao remanescente. Quando vier o Filho do Homem, terá encontrado o remanescente cumprindo a sua missão, clamando ao mundo e trazendo o mundo à fé, sendo testemunhas ao mundo do Evangelho, da graça, do Evangelho, do amor, do Evangelho de salvação. Se sim, então serão encontrados como contados no reino. Se não, as pedras terão que fazer esse serviço e estes perderão o reino, porque não cumpriram sua missão. Portanto, a advertência, como eu disse, ela é dupla. Ela é geral, no sentido da multiplicação do mal, mas ela é específica quando eu olho para o remanescente e a necessidade de que o remanescente cumpra a sua missão. Que a lição dessa semana nos provoque a percepção não só dos detalhes metodológicos possíveis na pregação do Evangelho àqueles que são estranhos à fé, estranhos por cultura ou estranhos por religiosidade, mas também que a lição nos provoque a uma percepção pessoal de desenvolvimento de fé que nos permita ser, de fato, testemunhas de Deus num mundo que perece por falta de amor,
num mundo que perece pela multiplicação da iniquidade. Deus abençoe, que Deus abençoe você, que o estudo dessa semana seja produtivo, seja principalmente um estudo de modificação de comportamento e de esperança na breve volta de Jesus. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos porque, apesar das circunstâncias e dificuldades desse mundo, temos a oportunidade, em primeiro lugar, do conhecimento do Evangelho, da paz que isto promove e da oportunidade que temos de compartilhar esse amor maravilhoso de Cristo com pessoas que dele necessitam. Dá, Senhor, que possamos desenvolver a nossa fé com afinco, com retidão, com proximidade e comunhão contigo, para que sejamos de fato testemunhas do teu amor e o mundo perceba a partir de nós que Cristo ainda está entre nós. Dá-nos a oportunidade, se possível, de vê-lo voltando em nossa geração, é o que lhe pedimos por Jesus. Amém.